Mateus 24. Volvemos nuevamente a Mateo 24. E vamos voltar para aquele ponto Y vamos a volver para aquel punto que nós iniciamos. donde nosotros iniciamos. Mateus capítulo 24. Mateo capítulo 24. Eu vou pedir ao irmão Juliano para ler para nós do versículo 1 até o versículo 14. Amén. Del versículo 1 al versículo 14. Amén. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: Mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad, que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambre, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Senhor, entregamos a Tua palavra em Tuas mãos. Señor, entregamos tu palabra en tus manos. E nós mesmos nos encomendamos a Ti, Senhor. Nosotros mismos nos encomendamos a ti, Señor. Precisamos de Ti, Necesitamos de ti, carecemos de Ti. carecemos de ti. Senhor, libera a Tua palavra para nós Señor, libera tu palabra para nosotros e abre os olhos do nosso entendimento. y abre los ojos de nuestro entendimiento. Pedimos a Sua ajuda, Senhor, nessa tarde. Pedimos tu ayuda, Señor, en esta tarde. Edifica-nos pouco mais. Edifícanos, Señor, un poco más. Nós te pedimos, Pai, Nosotros te pedimos, Padre, em nome do Senhor Jesus. en el nombre del Señor Jesús. Amém. Irmãos, como nós estávamos mencionando a vez passada, Hermanos, como nosotros estábamos hablando la vez pasada, capítulo 24 de Mateus el capítulo 24 de Mateo é chamado de Pequeno Apocalipse. es llamado del pequeño Apocalipsis. Essas foram uma das últimas orientações do Senhor Jesus aos seus discípulos. Esto fue una de las últimas orientaciones del Señor Jesús a sus discípulos. Existem muitas coisas que ocorrem em Mateus 24, Existen muchas cosas que ocurren en Mateo 24, mas no momento, mas en el momento, o nosso sentimento nuestro é sentimiento compartilharmos es compartir acerca das orientações do Senhor Jesus acerca de las orientaciones del Señor Jesús num tempo difícil que virá sobre a terra. en el tiempo difícil que vendrá sobre la tierra. Então nós vamos nos focar aí. Entonces nosotros nos vamos a enfocar ahí. Nós não vamos olhar agora Nosotros no vamos a mirar ahora os sinais, las os señales acontecimentos ni los acontecimientos que precedem a vinda do Senhor. que preceden la venida del Señor. O que nós vamos olhar Lo que nosotros vamos a mirar é que em meio a esses sinais, es que en medio de esas señales o Senhor dá el Señor da
algumas palavras de orientação para o seu povo. Algunas palabras de orientación para su pueblo. Nós somos o seu povo. Nosotros somos su Nós pueblo. somos os seus discípulos. Nosotros somos sus discípulos. E nós observamos que o versículo 13 Y nosotros observamos que el versículo diz que 13 aquele que perseverar até o fim. dice que aquel que persevera hasta el fin, Porque esses dias serão dias muito difíceis. porque esos días serán unos días muy E o difíciles. Senhor nos exorta Y el Señor nos a exhorta, perseverar até o fim. el Señor nos exhorta a perseverar hasta A el fin, atravessar esses dias difíceis a atravesar esos días na difíciles fé do Filho de Deus, en la fe del Hijo de Dios, perseverando até o fim. perseverando hasta el fin. E aí o Senhor, em meio a esses acontecimentos, Y ahí el Señor, en medio de todos estos tem acontecimientos, o seu povo aí, tiene su pueblo em ahí, meio a essa grande batalha. en medio de esa gran batalla. E se o Senhor orienta os seus discípulos Y si el Señor orienta a sus a discípulos maneira adequada a esperar esses dias, la manera adecuada de esperar esos días, então seria importante que pudéssemos já começar a considerar essas coisas entonces sería ya importante que empezáramos a considerar ya esas cosas e também já estarmos enfileirados, y también ya estar enfilados, entendendo entendiendo que esses dias estão muito próximos, que esos días ya están próximos. então já precisamos estar sendo preparados, Entonces ya necesitamos estar siendo pelo preparados, menos tomando consciência por lo menos tomando conciencia dos dias difíceis que virão sobre a terra de los días difíciles que vendrán sobre la e tierra da palavra que o Senhor libera para nós, y de la palabra que el Señor libera para para que nosotros, possamos suportar esses dias. para que podamos soportar esos días. Então esses dias são marcados por alguns acontecimentos. Entonces estos días son marcados por algunos acontecimientos. Jesus está com seus discípulos Jesús está con sus discípulos saindo do templo. saliendo del templo. Aqui em Mateus 24 Aquí en Mateo 24 relata isso. relata esto. E os discípulos mostram para Jesus a estrutura do templo. Y los discípulos muestran para Jesús la estructura del templo, E essa era uma estrutura lindíssima desse templo. y era una estructura lindísima de ese Não templo. foi Herodes quem fez esse templo. Fue Herodes quien hizo ese templo. Diz que esse templo por fora ele é todo de ouro. Dicen que ese templo por fuera era todo de oro. Você nem sequer poderia contemplá-lo. Usted ni siquiera podría contemplarlo. Quando o sol Cuando el sol batia os raios de luz sobre ele, ponía sus rayos de luz sobre él, era realmente algo maravilhoso. era realmente algo muy E eles maravilloso. perguntam ao Senhor Jesus. Y ellos preguntan al Señor Jesús. Eles mostram essa estrutura de templo ao Senhor. Não? Ellos muestran esa estructura del templo al Señor, E o Senhor então diz para eles y el Señor dice para que não ellos ficaria pedra sobre pedra, que no se quedaría piedra sobre que piedra, não fosse derribado. que no fuera É derribada. uma profecia que realmente se cumpriu. Es una profecía que realmente se cumplió. Mas além disso, Más adelante, eles fazem outras duas perguntas. ellos hacen otras dos preguntas. Os sinais que precederiam a vinda do Senhor Las señales que precederían la venida del Señor e do fim do mundo. y del fin del mundo. Então, na verdade, são três perguntas que os discípulos fazem. Pero en realidad son tres preguntas que los discípulos hacen. Quando acontecerão essas coisas? ¿Cuándo sucederán estas cosas? As coisas. ¿Cuáles A cosas? destruição do templo, La destrucción del templo, a vinda do Senhor, la venida del Señor, sua segunda vinda su segunda venida e o fim. y el fin. Dessas três perguntas, De estas tres preguntas nasce a resposta do Senhor Jesus. nace la respuesta del Señor Jesús. E quando ele começa a responder, Y cuando Él comienza a responder, então aparece o capítulo 24 de Mateus. entonces aparece el capítulo 24 de Então, o Mateo. capítulo 24 de Mateus está marcado Entonces el capítulo 24 de Mateo está por marcado muitos acontecimentos por muchos que acontecimientos precedem que presiden esses acontecimentos. estos acontecimientos. Quais acontecimentos? ¿Cuáles acontecimientos? Aquelas perguntas Aquellas preguntas que os discípulos fizeram aí. que los discípulos hicieron a Él. Então nós vamos observar Entonces nosotros vamos a que observar no versículo 4, que en el versículo a 4, primeira coisa la primera cosa que o Senhor Jesus responde que el Señor Jesús responde é acautelai-vos. es mirar. Sim. Existe uma outra tradução? A sua classe do como fala? Mirar. Mirar também. Veja. Mira. Veja. Veja o quê? Mirar. Mirar el qué. Veja o quê? Vea. Vea. Que ninguém Que nadie vos os engane. engañe. Essa é a primeira expressão. Esa es la primera E expresión. nisso vamos nos deter um pouco
hoje, nesse tempo de comunhão. En esta parte nos vamos a detener hoy un poco en este tiempo de comunión. A segunda observação que o Senhor faz, ou exortação, La segunda observación o exhortación que el Señor hace está no versículo 6, está en el versículo 6, aí no início da segunda parte, ahí en el inicio de la segunda parte, quando o Senhor diz, não vos assusteis, cuando el Señor dice, no os turbéis, no os asustéis, não os turbeis. turbéis. Sim. Essa é a segunda frase do Senhor. Esa es la segunda frase del Señor. No versículo 42, En el versículo 42, o Senhor diz, el Señor dice, vigiai, velad, vigilad. vigiai. Então, essas são as três palavras Entonces, esas son las tres que palabras nós estaremos observando nessa comunhão. que nosotros estaremos observando hoy en esta Obviamente que comunión. hoje será apenas esse aspecto, acautelai-vos. Solamente que hoy será ese aspecto, tener cautela. Sim. Ontem nós estávamos vendo Antes estábamos viendo sobre a formação de Cristo no corpo de Cristo. sobre la formación de Cristo en el cuerpo de Cristo. Porque Apocalipse 19 Porque Apocalipsis 19 mostra uma noiva pronta. muestra una novia preparada. E nós estávamos mostrando aos irmãos Y nosotros estábamos mostrando a los que as hermanos bodas do Cordeiro têm três etapas. que las bodas del Cordero tienen tres etapas. A primeira etapa La primera etapa é quando há o desposo. es cuando hay el desposamiento. Sim, é uma espécie de noivado Sí, es una na especie nossa de, época. de enamoramiento en la época de E compromiso. nós observamos isso quando a vinda de Jesus foi assim. Y nosotros observamos cuando la venida del Señor fue así. Estando Maria desposada de José, Estando María desposada de José, antes de se ajuntarem. antes de juntarse, Então, esse ajuntamento é já o casamento. entonces ese juntamiento ya es el matrimonio, el Então, essa é a casamiento. primeira etapa do casamento. Entonces esa es la primera etapa del matrimonio. A segunda etapa do casamento, La segunda etapa del ou a matrimonio, segunda etapa das bodas, o la segunda etapa de las bodas, é quando o noivo vem es cuando el novio viene junto com seus companheiros junto con sus compañeros e a noiva, y la novia, que já se aprontou, que ya se preparó, sai com as suas donzelas sale con sus doncellas ao encontro do noivo. al encuentro del novio. E se encontram Y se encuentran e saem juntos y salen juntos, e agora vão em direção à casa dos seus pais. ahora van en dirección en casa de sus padres. Isso está marcado Eso está marcado, pelo capítulo 25, quando fala das virgens. eso está marcado por el capítulo 25 cuando habla de las vírgenes. E depois, então, eles, na casa dos seus pais, Y entonces ellos después en la casa de sus há uma padres grande festa hay una gran fiesta antes de que realmente, de fato, se ajuntem. antes de que el hecho de que ellos se junten. Então, essas são as bodas. Entonces esas son las bodas. Se você observar, Si ustedes é observan, exatamente isso que está acontecendo conosco. es exactamente eso lo que está sucediendo con No nosotros. primeiro momento, En un primer momento nós fizemos um pacto nosotros hicimos un pacto com o nosso Senhor Jesus. con nuestro Señor Jesús. Na verdade, essa foi uma aliança En realidad eso fue una alianza que ele entrou com toda a provisão. que Él entró con toda la provisión. Normalmente, uma aliança ela é bilateral. En el momento es una alianza bilateral. A aliança ela é bilateral. La alianza ya es bilateral. Porque se Plácido casou com Maria, Porque si Plácido se casó con María, porque Plácido quis, es porque Plácido quiso. entrou com a sua parte. Entró con su parte. Maria também quis, María también e quería. também entrou com a sua Y parte. también entró con su parte. Isso forma uma aliança. Y eso forma una alianza. Mas e nós em relação ao Senhor? Pero nosotros en relación al Señor. Ele entrou com a sua parte. Él entró con su parte. E qual foi a parte que nós entramos? ¿Y cuál es la parte con que nosotros entramos? Pobres, miseráveis pecadores. Pobres, miserables pecadores. O Senhor Jesus nos chama a uma aliança, El Señor Jesús nos llama a una a alianza, um casamento, a un matrimonio, onde Ele paga o preço. donde Él paga el Ele precio. pagou todo o preço desse Él matrimônio. pagó todo el precio de ese Então, esse matrimonio. desposo, Entonces este esse compromiso era o início do contrato. es el principio del contrato. Agora, no segundo momento. Ahora en el segundo momento, Esse segundo momento é que nos toca, irmãos. ese segundo momento es el cual nos toca. Porque agora, hermanos. conscientemente, Porque ahora conscientemente, como uma noiva, como uma donzela, como una doncella, como una novia, precisamos nos preparar. necesitamos Porque prepararnos. existe um casamento marcado. Porque existe un matrimonio marcado. Ele tem data e hora. Él tiene la fecha y la hora. Realmente nós não sabemos, Mas nosotros realmente no la sabemos. mas tem data e hora. Mas tiene fecha y hora. Eu lembro de Cantares, no
capítulo 8, Yo recuerdo de Cantares capítulo no 8, versículo 8, en el versículo 8, quando naquela relação interessante que existe ali, cuando en aquella relación interesante que existe e aí ahí, quando fala dessa figura aí de Sulamita e Salomão, cuando habla de esa figura de Sudamita y Salomón, e o texto é interessante. y el texto es Diz, interesante, temos uma irmã el texto dice, tenemos una que hermana ainda não tem peitos. que todavía no tiene O pechos. que será dessa nossa irmã ¿Qué será de esa nuestra hermana? no dia em que for pedida em casamento? Que el día que fuera llamada a casarse, Você vê? usted está Toda a observando, Bíblia está permeada com esse pensamento. toda la Biblia está escrita con ese Está pensamiento. permeada com esse pensamento. Esse é o pensamento de Deus. Ese es el pensamiento de Dios. Dá ao seu filho Dar a su hijo uma noiva. una novia. Mas o assunto é El asunto es que uma menina que una niña que ainda não tem peitos. que ainda no tiene pechos, Peito na Bíblia fala de maturidade. pecho en la Biblia habla de maturidad, Fala de madurez, Fala de adorno. habla de De adorno, alguém preparado. de alguien preparado. Então, o que será dessa nossa irmã Entonces, ¿qué será de esa nuestra no hermana dia em que ela for pedida em casamento? el día que ella fuera llamada a casarse? Então, haverá um dia Habrá un día onde nós seremos pedidos em casamento. en el que nosotros seremos llamados al matrimonio. Assim quando o noivo vier, Así cuando el novio venga, nas nuvens, en las nubes, a tocar os seus pés no Monte das Oliveiras. anda tocando Seus pés no Monte das sus Oliveiras. pies en el monte de las oliveras. Eis o noivo. Ese es el O novio. capítulo 25 de Mateus, El capítulo 25 de Mateos assim descreve: eis o noivo. así describe, he ahí el É novio. como se ele aparecesse de repente. Es como si él apareciera de repente. E muita gente vai ser surpreendida, irmãos, por esse momento. Muchas personas van a ser sorprendidas por ese E eu momento. gostaria de ser mais específico. Y a mí me gustaría ser más específico. Muitos cristãos Muchos cristianos estarão dispersos nesse momento. estarán desplegados en ese momento, dispersos. No meu En ese entendimento, momento. En mi entendimiento, junto com muitos irmãos. junto con muchos hermanos, Isso não é uma palavra para crentes e não crentes. eso es una palabra para creyentes y no creyentes. As noivas, Las novias, perdão, a noiva la novia é crente. es creyente E as 10 virgens y las 10 vírgenes são crentes. son creyentes. Qual é a diferença entre elas? ¿Cuál es la diferencia entre É ellas? que 5 são prudentes. Es que 5 son prudentes. 5 têm levado em conta aquilo que Deus tem falado. 5 han llevado en cuenta todo lo que el Señor ha hablado. 5 têm procurado, têm buscado de maneira diligente se preparar. 5 han llevado de manera diligente, han buscado el prepararse. Elas sabem que o seu Senhor vem, Ellas saben que su Señor viene, porque Ele não vai firmar um contrato de noivado porque Él no va a firmar un contrato de novios e depois vai nos deixar ir. y después lo va a dejar ahí. Aquele contrato de noivado firmado na época de Jesus, Aquel contrato firmado en la época de Jesús, as pessoas não poderiam se deixar mais. las personas no podrían dejarse más. É interessante, porque no mundo de hoje, Es interesante porque en el mundo de hoy, alguém fica noivo hoje alguien fica con compromiso hoy e amanhã desaparece. y mañana se E desaparece fica noivo de novo y se vuelve a comprometer de e nuevo desaparece y novamente. desaparece de nuevo. Mas aquele não era assim. Mas aquello no es así. Quando se fazia um contrato, Cuando se hace un contrato, até se juntarem, hasta juntarse, eles esperavam apenas um tempo para preparar as coisas. ellos esperaban apenas un tiempo para preparar las Por cosas. isso que tinha o dote, Por eso es que tenía la dote, que era aqueles bens ou aqueles valores que os pais da noiva davam ao noivo. por eso estaban los dotes, que eran aquellos bienes o valores que daban los padres de la novia, Só para o tempo solo para el tiempo dele arranjar as coisas. de él preparar las cosas, E aí, então, de fato, y ahí de hecho tinha a festa tenía la e fiesta por fim se juntavam. y por fin se juntaban. Então, exatamente assim aconteceu conosco. Entonces exactamente así aconteció con nosotros. Já não podemos nos perder mais. Nosotros ya no podemos perdernos Já más. somos salvos eternamente. Ya somos salvos Essa eternamente. aliança Deus já fez conosco. Esa alianza Dios ya hizo con nosotros. Agora, irmãos, não vamos deixar passar o nosso tempo. Ahora, hermanos, no vamos a dejar pasar nuestro tiempo, Porque essa aliança que foi feita porque esa alianza que ha sido foi hecha apenas o primeiro aspecto da boda.
fue apenas el primer aspecto de la O boda. segundo aspecto da boda El segundo aspecto de la é que boda agora nos preparemos, es que ahora nos preparemos, entendamos ao Senhor entendamos el Señor. que Ele quer nos preparar. Él quiere prepararnos. Ele não, irmãos, Ele não quer apenas crentes. Hermanos, Él no quiere apenas Ele creyentes. quer servos prudentes. Él quiere siervos Ele quer prudentes. servos fiéis. Él quiere siervos fieles, Fidelidade, fidelidad, prudência, prudencia, serviço. servicio. Isso Eso está relacionado às vestes. es lo que está relacionado con las vestiduras. Se nós não estamos vestidos, Si nosotros no estamos não vestidos, temos como servir. no tenemos cómo Sim, servir. podemos servir numa medida, Podemos servir en una medida, mas numa medida muito pequena. en una medida muy pequeña. Mas hoje nós falamos muito de serviço. Mas nosotros hoy hablamos mucho de Nós servicio. gostaríamos que os irmãos se levantassem e pudessem servir o Senhor. A nosotros nos gustaría que los hermanos pudieran levantarse y servir al Señor. Mas o problema qual é? Mas el problema cuál Se es? não houver vestiduras adequadas, Si no hubieran vestimentas adecuadas, não há serviço. no hay Porque servicio. o que é o serviço? Porque ¿qué es el servicio? O serviço é o fruto El servicio es el do fruto trabalho de Deus del trabajo de em Dios Cristo en Cristo e em você. y en O que ustedes. Deus trabalha de Cristo em você Lo que Dios trabaja de Cristo en ustedes é o que Ele tem de vestido ou de vestidura em você. es lo que Él tiene de vestidos o vestidura en ustedes. E essas vestes que você tem, Y esas vestiduras que usted como tiene, fruto e resultado do trabalho de Deus, como fruto y resultado del trabajo de Dios, é com isso que você serve. es con eso que usted sirve. Lembra que nós lemos lá? Recuerda que ya leímos As aquí, ações justas dos santos. las acciones justas de los Mas santos. quem teve ação justa nessa terra? Mas ¿quién tuvo las acciones justas en O esta Senhor tierra? Jesus. El Señor Jesús. Foi Ele quem teve as ações justas. Fue Él el que tuvo las acciones Mas justas. agora Ele vai começar a ser formado em nós. Mas ahora Él va a comenzar a ser formado Por en isso que nós nosotros. estávamos vendo aquele aspecto Por eso era que nosotros estábamos mirando aquel da aspecto imagem e representação. de la imagen y la representación. Então, quando a imagem é formada, Entonces, cuando la imagen es formada, agora tem a representação. entonces ahora tiene la Quando que representación. podemos representar o Senhor? ¿Cuándo es que podemos representar À al medida Señor? que a sua imagem é formada em nós. A medida que esa imagen es formada en Então, nós nosotros. estávamos vendo isso ontem. Entonces, nosotros estábamos mirando eso E, antes. primeiramente, Que primeramente, o Senhor Jesus é a imagem. el Señor Jesús es la imagen. Isso está registrado em Colossenses 1,15. Eso está registrado en Colosenses Mas quando nós vamos a 1:15. Gênesis, Pero cuando vamos a nós Génesis, observamos que nós somos feitos à sua imagem. nosotros observamos que nosotros hemos sido hechos a su imagen. Então, Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Entonces Jesucristo es imagen del Dios invisible. E nós Y somos a nosotros imagem somos la imagen do Filho. del Hijo. Estão compreendendo, irmãos? Ustedes están entendiendo. Essa é uma hermanos? posição puramente representativa. Eso es una condición puramente representativa. Então, essas vestiduras Entonces esas da vestiduras noiva de la é novia para um testemunho temporal. es para un testimonio Há temporal. necessidade de se dar um testemunho aqui, irmão. Hay una necesidad de darse un testimonio aquí, hermano. Então, por isso o Senhor tem trabalhado tanto conosco. Entonces por eso es que el Señor ha trabajado tanto con E às vezes nosotros. nós realmente não entendemos. Y a veces realmente nosotros no lo Porque são entendemos. vestes celestiais. Porque son vestiduras celestiales. Nós nunca colocamos esses tipos de roupa. Nosotros nunca colocamos ese tipo de ropa. Você observa que a mulher gosta de se vestir bem. Ustedes saben y observan que a las mujeres les gusta vestirse bien. Isso é uma figura. Eso es una figura. Porque, na verdade, tudo que acontece no mundo físico Porque en realidad todo lo que sucede en el mundo é físico um reflexo das realidades espirituais. es el reflejo de las realidades espirituales. Você gostaria de colocar um anel de ouro? ¿A usted les gustaría colocarse un anillo de oro? Você fala comigo, não, irmão, eu sou crente. Ustedes pueden decir para mí, no hermano, yo soy creyente. Isso não tem nada a ver com crente. Eso no tiene nada que ver con Mas creyente. todos gostam de colocar uma coisa de ouro. Mas a todos nos gusta colocarnos algo de oro. Por que isso é assim? ¿Por qué eso es así? Porque as ações justas, Porque son acciones a justas. formação de Cristo em La nós, formación de Cristo en nosotros, isso é representado pelo ouro. eso es representado por el Veja oro. o material de edificação da casa de Deus. Ese es el Veja, material. veja. Mire el material de la edificación de la casa de Ouro. Dios. Oro Fala da divindade do Pai. habla de la divinidad del Padre. Prata Plata fala da redenção do Filho. habla de la redención del Hijo. E pedras preciosas Y piedras preciosas fala do trabalho do Espírito Santo.
habla del trabajo del Espíritu Então Santo. você observa que tudo que é fruto do trabalhar da igreja aqui Entonces usted observa que todo lo que es del fruto del trabajo de la iglesia aquí é o que é próprio da Trindade. es lo que es propio de la Trinidad. Então nós somos representantes da Trindade. Entonces nosotros somos representantes de la Trinidad. É difícil falar isso, não é, irmão? Es difícil hablar eso, Às ¿no, vezes é hermano? difícil até compreender, A veces eso está difícil comprenderlo. mas somos representantes da Trindade. Mas somos representantes de la Trinidad. O Deus Trino El Dios é Trino representado, es representado, é visto, es visto, é revelado es revelado em Cristo. en E Cristo. Cristo é essa pessoa, Y Cristo es esa onde persona toda a plenitude da divindade habita nele. donde toda la plenitud de la divinidad habita en O él. que isso quer dizer? ¿Qué es lo que eso quiere decir? Deus Trino está aí. Que el Dios Trino está ahí. Aí aonde? Ahí en donde? Dentro da igreja. Dentro de la iglesia. Então, quando a igreja caminha nessa terra, Entonces cuando la iglesia anda y camina quando en a esta igreja tierra, fala nessa terra, cuando la iglesia habla en esta quando a tierra, igreja mostra a verdade, cuando la iglesia muestra la quando a verdad, igreja aponta o caminho, cuando la iglesia muestra el camino, né? Tudo isso todo é eso uma representação es una do representación Deus Trino. del Dios Trino. Então esse é o nosso chamamento. Ese es nuestro llamado. Agora nós temos que manter essa tocha acesa. Ahora nosotros tenemos que mantener esta antorcha E encendida. tudo que está vindo por Y aí todo lo que está viniendo por é ahí para apagar essa tocha. es para apagar esta antorcha. Esse é o teu e o meu trabalho. Ese es tú y mi trabajo. Representar o Senhor Representar al Señor. debaixo das narinas do dragão. Representar al Señor debajo de las narices del dragón. Nós somos chamados como soldados valentes. Nosotros somos llamados como soldados Porque o valientes. que a gente vai enfrentar, Porque lo que nosotros vamos a e o que em enfrentar parte já temos enfrentado, y lo que en parte ya hemos enfrentado, parece que vai ser mais intenso. parece que va a ser más A intenso. cada dia que passa vai sendo mais intenso. A cada día que pasa va siendo más Então nós intenso. não podemos nos preparar lá. Entonces nosotros no podemos prepararnos Temos que nos allá. preparar aqui. Tenemos que prepararnos aquí, Irmãos, hermanos. não importa onde vivemos. No importa dónde Se estamos vivimos, na Espanha, si estamos en se estamos España, nos Estados si Unidos, estamos en Estados ou no Unidos Brasil, o en Brasil, não importa. no importa. Não importa com quantas pessoas você está. No importa con cuántas personas Não usted importa está. com quantas pessoas te entendem ou deixam de te entender. No importa cuántas personas te entienden o te dejan de entender. Você pode estar sozinho, Usted puede estar solito num árido deserto. en el aire del desierto. Se você tem os olhos abertos, Si usted tiene los ojos se abiertos, você tem convicção, si usted tiene convicción, então, irmão, entonces, hermano, nada nada pode te afastar desse propósito. puede apartarte de ese propósito. Você pode ficar sozinho, Usted puede quedarse solo, ainda que você não está sozinho. aunque usted no está solo. Nós temos muita dificuldade hoje, Nosotros tenemos mucha dificultad hoy porque os nossos ânimos porque nuestros ánimos são de acordo com a quantidade de irmãos que vemos. son de acuerdo con la cantidad de hermanos que vemos. Mas eu queria dizer uma coisa. Mas yo les voy a decir Cada una cosa. vez vamos ver menos irmãos. Cada vez vamos a ver menos Nós hermanos. vamos ver muitas pessoas Nosotros vamos a ver muchas e até personas muitos irmãos, y inclusive muchos hermanos. mas cada vez menos, Mas cada vez mais cada vez más vamos caminhar com menos pessoas. vamos a caminar con menos Por personas. que isso é assim? ¿Y por qué eso es así? Porque somente as pessoas convictas, Porque solamente las personas convictas, somente as pessoas que viram solamente las personas que vieron o Senhor e o seu chamamento, el Señor y su llamado, essas pessoas vão caminhar. esas personas van a E caminar você vai ter uma grande multidão y usted va a tener una gran que multitud vai estar distraída aí com muitas coisas. que va a estar distraída con muchas Esse cosas. mundo, irmãos, uma grande ferramenta Este mundo, hermanos, es una gran herramienta para a distração das pessoas. para distraer a todas las E personas. por que que o Senhor nos tem aqui essa tarde? ¿Y por qué el Señor nos tiene hoy aquí en Ele esta só quer tarde? nos despertar. Porque el Señor nos quiere despertar. Ele não quer que fiquemos Él no quiere que nos como quedemos os demais, como los que demás, sejamos uma grande massa disforme. que seamos una gran masa deforme. Não, irmãos, Ele não quer isso. Hermanos, Él no quiere Ele eso. quer nos dar entendimento Él nos quiere dar para que entendimiento possamos caminhar nesse entendimento. para que podamos andar en ese Então, o entendimiento. que Ele nos exorta nessa tarde Entonces, a lo que Él nos exhorta en esta era tarde aquilo que Ele falava com os seus discípulos naquela época.
Es aquello en lo que él hablaba en aquella época con sus discípulos. 2 dias antes de morrer. 2 días antes de morir, São as palavras que fazem o fechamento son las palabras que hacen el cerrar da vida e ministério do Senhor Jesus. la vida y el ministerio del Señor. Claro que depois que ele ressuscitou, Claro que después de que él ele ainda resucitó, fica 40 dias com os discípulos falando acerca do reino. él todavía se queda 40 días hablando con sus discípulos Mas antes de morrer, sobre el reino. Mas antes de morir, essas são as últimas instruções que ele dá aos seus discípulos. estas son las últimas instrucciones que él da a sus discípulos. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Ser cautelosos y que nadie os engañe. Então vamos meditar um pouco sobre esse ponto. Entonces, hermanos, vamos a meditar un poco sobre este punto. Eu gostaria de chamar os irmãos a acompanhar comigo ainda Mateus, Me gustaría que los hermanos me acompañen a leer Mateos capítulo 7. O texto que estávamos observando em Mateus 24, El texto que estábamos observando en Mateos 24 ele é um texto bem pequeno. es un texto bien pequeño. A palavra engano aparece 4 vezes. La palabra engaño aparece 4 veces. Esse é um século ou um tempo marcado por engano. Este es un siglo o un tiempo marcado por engaños. Irmãos, e Irmão. ali, Y allí, especificamente, o específicamente, Senhor está falando dos falsos profetas. está hablando específicamente de los falsos profetas. Mas nós vamos aqui Mas nosotros vamos a utilizar outros textos Vamos a utilizar otros para textos agrupar para hacer un grupo, a esses falsos profetas, para hacer un grupo de esos falsos profetas, os espíritos de engano. los espíritus de engaño. Paulo, por exemplo, fala a Timóteo, Pablo, por ejemplo, habla a Timoteo. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, vou só Primera citar, Timoteo, capítulo 4, versículo o 1. Espírito expressamente diz, El Espíritu expresamente dice, na escritura do irmão Plácido diz, claramente diz, claramente dice, parece que a Reina Valera 2006, Reina Valera 2006, o Espírito expressamente diz, el Espíritu expresamente que nos dice últimos dias que en los últimos días apostatarão alguns da fé. apostatarán algunos de la De fe. que maneira serão apostatados? ¿De qué manera serán Porque o apostatados? assunto da apostasia ele já começou na história, no início da história. Porque el asunto de la apostasía ya comenzó en el inicio de la A historia. apostasia não é uma coisa só dos nossos tempos. La apostasía no es solamente algo de nuestro A tiempo. apostasia é uma coisa já muito antiga. La apostasía es algo verdaderamente antiguo. Daquilo que Paulo falou, De aquello que Pablo o Senhor habló, Jesus não viria que el Señor Jesús no vendría antes da apostasia antes de la e apostasía que se manifestasse o homem do pecado, y que se manifestara el hombre del o pecado, filho da perdição. el hijo de la perdición. E isso é uma coisa que já vem acontecendo. Y eso es algo que ya viene Mas a apostasia se sucediendo. dá desde o início da história. Mas la apostasía se da desde el inicio de la historia. Mas aqui Paulo está dizendo a Timóteo, Mas aquí Pablo está o hablando a Espírito Timoteo. expressamente diz, El Espíritu expresamente dice, não na história da igreja, no en la historia de la iglesia, nem no seu início, ni en su inicio, mas no final do tempo. sino en el final del O tiempo. Espírito expressamente diz El Espíritu expresamente que nos dice últimos dias, que en los últimos días, preste atenção nisso, mire muy bien, porque isso não está falando apenas de falsos profetas, porque esto no está hablando apenas de falsos isso profetas, está falando também esto está hablando de también espíritos de engano. de espíritus de engaño. Tudo que é Todo falsa lo que profecia, es falsa profecía, que é uma falsa profecia. lo que es una falsa É profecía, isso que nós queremos ver. eso es lo que nosotros Porque se queremos ficarmos ver. esperando apenas um homem Porque si nos quedamos esperando apenas un se hombre dizendo Jesus, diciendo que es Jesús, como nós temos no Brasil, por exemplo, como nosotros tenemos en Brasil, por em ejemplo, Curitiba existe um homem en Curitiba existe un hombre que diz ser Jesus. que dice que él es E tem Jesús. várias pessoas que o seguem. Y hay varias personas E que lo ele põe siguen. uma coroa, Y él se pone de una espinho na corona cabeça. de espinos en la cabeza. Só que os espinhos são para fora. Solo que los espinos son para afuera. Os espinhos não são para a cabeça. Los espinos no son para la Os espinhos cabeza. são para fora porque ele não é bobo. Los espinos son para afuera porque no es bobo. Então, Entonces, muitos falsos profetas já têm se levantado no mundo.
Muchos falsos profetas ya se han levantado en el mundo. Só nos Estados Unidos já há um catálogo de 2.000 falsos profetas. Solo en Estados Unidos hay un catálogo con 2000 falsos profetas. Melhor dizendo, Mejor decir, falsos cristos. falsos cristos. Pessoas que se dizem ser o Cristo. Personas que se dicen ser Que Cristo. aquela unção que estava sobre Jesus, Que aquella unción que estaba sobre agora Jesús estão sobre elas. ahora está sobre ellos. Então já temos muito disso. Entonces ya tenemos mucho de Mas eu eso. não creio que você e eu Mas yo no creo que usted y yo vai atrás de uma conversa dessa. vamos atrás de una conversación sobre Mas eso. tem uma conversa Mas tiene una que é conversación muito perigosa. que es muy peligrosa. E ela pode tirar você do caminho. Y ya puede sacar usted del Então camino. nós temos que ser muito, muito cuidadosos. Entonces nosotros tenemos que ser muy, muy Nós cuidadosos. temos que atravessar um grande mar de dificuldades. Nosotros tenemos que atravesar un mar de muchas E vamos dificultades. fazer isso pela fé em Jesus. Y vamos a hacer eso por la fe en E o Jesús. Espírito Santo estará nos ajudando em todo momento. Y el Espíritu estará ayudándonos en todo E momento. ainda nos momentos mais difíceis, Y aún en los momentos más Ele difíciles, sempre estará aí conosco. Él siempre estará ahí con nosotros. Ele é fiel Él es fiel e também justo. y también es Ele justo. nunca vai nos desamparar. Él nunca nos va a desamparar. Ele estará aí conosco. Él estará ahí con Então, para nosotros. atravessarmos esse mar de dificuldades, Para atravesar ese mar de dificultades, existem 3 advertências. existen tres A advertencias. primeira delas, La primera de ellas, devemos acautelai-vos, é a expressão. debemos ser cautelosos, es la expresión. Devemos ser cautelosos. Então, Devemos ser cautelosos. então 1 Timóteo capítulo 4, Entonces, 1 Timoteo capítulo nós vamos 4. ler aqui Mateus, eu vou só citar Timóteo. Yo solamente voy a hablar de Timoteo, pero vamos a O ver Espírito Mateo. expressamente diz El Espíritu expresamente que dice nos últimos dias que en los últimos días apostatarão alguns da fé. apostatarán algunos de la De que fe. maneira? ¿De qué manera? Dando Dando ouvidos oídos a espíritos enganadores a espíritus e a engañadores doutrina de y demônios. a doctrina de demonios. Você consegue ver isso? ¿Usted está consiguiendo ver eso? Porque esse é o órgão Porque este es el órgano que é tocado com sangue, que es tocado con porque é o sangre, primeiro órgão que precisa ser consagrado a Deus. porque es el primer órgano que necesita ser consagrado a Dios. Deus nos veste Dios nos por viste aquilo que Ele fala. por aquello que Él habla. E o que Ele fala Y lo que Él habla é aquilo que é próprio dele. es lo que es propio de O que Él. Ele está nos transmitindo, Lo que Él nos está o que Ele transmitiendo, está nos fazendo participar, lo que Él nos está haciendo é partícipes, da sua própria natureza. es de su propia naturaleza. Então Ele fala Entonces Él habla daquilo que Ele é. de aquello que Él es. E quando nós consideramos, Y cuando nosotros diz consideramos, que a fé vem pelo ouvir. dice que la fe viene por el oír. E ouvir o quê? ¿Y oír el qué? A palavra de Deus. La palabra de Dios. Então, na medida que ouvimos Entonces, en la medida que e escuchamos que consideramos, y que consideramos, então vamos ganhando fé. entonces vamos ganando fe. Vamos crescendo na fé. Vamos creciendo en la fe. Agora observe o assunto, Entonces, ahora observe el asunto dos falsos de los falsos profetas, profetas, dos espíritos de los enganadores espíritus e dos engañadores falsos cristos. y de los falsos O cristos. Espírito diz El Espíritu dice expressamente, expresamente, claramente, que claramente, nos últimos dias que en los últimos se días desviarão da fé, se desviarán de la fe, dando dando ouvidos. oídos. Ou seja, quando ouvimos a verdade, Cuando oímos la verdad, somos edificados na verdade que ouvimos. somos edificados en la verdad que escuchamos. E quando escutamos uma outra coisa, Y cuando escuchamos otras cosas, nos desviamos do caminho. nos desviamos del Então é camino. esse mar que temos que atravessar. Entonces ese mar que tenemos que atravesar, Temos que ser fiel até a morte. tenemos que ser fiel hasta la Não muerte. importa o tamanho da dificuldade. No importa el tamaño de la Se o dificultad. Senhor é conosco, Si el Señor es con Ele nos nosotros, fará passar por tudo isso. Él nos hará pasar por A todo única eso. coisa que Ele quer La única cosa que Él é quiere que consideremos. es que Ele consideremos. não quer que você tenha medo. Él no quiere que usted tenga Por isso que a miedo. segunda exortação do Senhor Por eso es que la segunda exhortación del é Señor não vos assusteis. es no os turbéis. Vai acontecer, irmãos. Va a suceder, hermano. Não tem jeito, vai acontecer. No tiene manera, va a E acontecer. se va a nossa suceder. geração estiver aqui, Y si nuestra generación está aquí, então nós vamos ver esses dias. entonces nosotros vamos a ver esos Mas días. qual é o assunto aí? Mas ¿cuál es el O Senhor asunto? diz, não vos assusteis. El Señor dice, no os Os turbéis. acontecimentos virão, Los acontecimientos porque eles vendrán, são proféticos. porque son E proféticos. eles são um prelúdio Y son el preludio da segunda vinda do nosso Senhor. de la segunda venida E del também Señor. do fim. Y también del fin. Então o Senhor está nos exortando Entonces el Señor nos está a não nos exhortando assustarmos. a no asustar. Porque quando começamos a ler os sinais, Porque cuando comenzamos a leer a las primeira señales, coisa que nos vem é o susto. la primera cosa que nos viene es el susto. Mas o Senhor diz,
eu sou convosco. Mas el Señor dice, yo soy con vosotros. Ele estará conosco. Él estará con O nosotros. Espírito já foi enviado. El Espíritu ya fue E enviado. Jesus disse que Ele estaria conosco todos os dias, Y el Señor dice que Él estaría con nosotros todos los até días. a consumação dos séculos. Hasta la consumación de los O Senhor siglos. sempre estará conosco. El Señor siempre estará con Então nosotros. nos coloquemos como soldados valentes, Entonces coloquémonos como soldados valientes, não assustados, no asustados, não atemorizados, no atemorizados, não acovardados. no cobardes. Maior é o que está em nós Mayor es el que está en do nosotros que o que está no mundo. que el que está en el mundo. Amém? Amén. Amém. No final desse texto que nós acabamos de citar, En el final del texto que nosotros o acabamos de hablar, Espírito expressamente diz el Espíritu expresamente que dice nos últimos dias que en los últimos días apostatarão alguns da fé, apostatarán algunos de la fe, dando dando ouvidos oídos a espíritos enganadores, a espíritus engañadores, a doutrinas do demônio. a doctrina de demonios. Você acha que um espírito vai aparecer para você? ¿Ustedes creen que un espíritu puede aparecer para Acho ustedes? pouco provável. Yo creo que es poca O probabilidad. trabalho desses espíritos El trabajo de esos espíritus normalmente é parecido ao trabalho do cupim. es a veces parecido al trabajo de Cupido, de Cupín, de las termitas, perdón. Você já viu como o cupim faz o trabalho? Ustedes ya saben cómo las termitas hacen su trabajo. Você não sente o cheiro, Usted no siente el olor, você não vê, usted no la ve, você não tem como você saber. usted no tiene cómo saberlo. No momento você começa a ver uns grãos aí no De chão repente usted empieza a ver como unos agujeritos en e el você suelo. fala, e acha que está acontecendo alguma coisa com o meu armário. Usted dice, está sucediendo algo con mi armario. E você bate no armário. Y usted golpea el armario. E aí você descobre que o armário já não está aí. Y usted descubre que el armario ya no está ahí. Ele já comeu tudo. La termita ya comió todo. Assim esses espíritos trabalham. Así es como esos espíritus trabajan. Ele quer desviar você e a mim apenas de um ponto, um pequeno ponto. Él quiere desviarnos apenas a usted y a mí en un pequeño punto. Aí 2 ou 3 centímetros. Hay 2 o 3 Pero ao centímetros. longo da sua caminhada, Pero luego en lo largo de su você vai caminar, observar que você já está muito distante. usted va a observar que ya está muy distante. E aí, quando você quer voltar, Y cuando usted quiere volver, você não encontra um atalho. usted ya no encuentra un atajo. Você tem que voltar ao princípio onde você foi desviado. Usted tiene que volver al principio donde fue desviado. E já tenho observado acontecer com muitos irmãos. Y yo ya he observado suceder esto con muchos hermanos. Porque tem que trilhar um caminho. Porque usted tiene que trillar un camino. Nós aprendemos nesse caminho. que Nosotros trilhamos. aprendemos en ese Não camino que existe nenhum trillamos. atalho. No existe ningún atajo. Deus vai nos fazer voltar daquele desvio. Dios nos va a hacer volver de aquel desvío. Não existe atalho. No existe atajos. Se houvesse atalho, Si hubiesen atajos, seria muito fácil. sería muy fácil. Um desvio aqui, Me desvío aquí, depois um atalho lá na frente, más tengo un atajo ahí enfrente, chego, adelante, e aí eu chego ainda na frente de vocês, y encima llego delante de que ustedes. estiveram diante do Senhor tendo testemunho. Los que están delante no tienen testimonio. Saí da vontade de Deus aqui, Salí de la voluntad de Dios aquí porque eu usei minha mente, porque usé mi mente, usei meus sentimentos, usé mis sentimientos, pensei, eu vou para lá. mas yo voy para allá. E foi. Por ahí fue. E a igreja continua aqui comigo. Y la iglesia continúa aquí E andando. os santos continuam aqui nesse Y los propósito. santos continúan en ese De propósito. perseverar até o fim, De perseverar hasta el fin. recebendo as vestiduras adequadas. Recibiendo las vestiduras adecuadas. Porque sabe que existe um casamento à frente. Porque sabe que existe un matrimonio É delante. como se a igreja estivesse saindo em direção ao noivo, Es como si la iglesia estuviera saliendo en dirección del novio. testemunhando dele aqui. Dando testimonio de él aquí en la E aí tierra. aquele que desviou, Y aquel que se desvió, de repente toma um atalho de repente toma un e atajo lá na frente nos alcança. y allá enfrente nos alcanza. Ele pode até nos alcançar, Él puede inclusive hasta mas alcanzarnos, estará totalmente despido, mas estará totalmente desnudo. porque o lugar Porque el lugar de vestidura de vestiduras é na presença de Deus, es en la presencia de é Dios, na vontade de Deus. es en la voluntad de Dios. Sair da vontade de Deus Salir de la voluntad de é Dios sair da presença de Deus. es salir de la presencia de Dios. Não que ele saia da nossa presença, No que Él salga de nuestra mas nós presencia, podemos sair da presença dele. mas nosotros podemos salir de la Uma coisa presencia é de Él. Cristo estar em nós, Una cosa es Cristo estar en outra nosotros. coisa é nós estarmos em Cristo. Es otra cosa estar nosotros en Cristo. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Cristo está em nós, Cristo está en mas nós nosotros.
podemos nos desviar do caminho. mas nosotros podemos desviarnos del camino. Ele está aí em nós, Él está en porque nosotros, nós somos filhos. porque nosotros somos hijos. Mas o que acontece? Mas ¿qué sucede? Nós perdemos ele de vista. Nosotros perdemos Él de E vista. ficamos embaraçados nas nossas coisas. Nos quedamos ahí envueltos en nuestras cosas. Então é isso que esses espíritos fazem. Entonces eso es lo que los espíritus hacen. Eles utilizam a nossa própria carne. Ellos utilizan nuestra propia Quando carne. nós colocamos a mente na carne, Cuando nosotros colocamos la mente en la é carne, isso que acontece. eso es lo que sucede. Eles têm franco acesso Ellos tienen un fácil acceso para nos desviar do caminho. para desviarnos del camino, E inclusive outras coisas. inclusive otras cosas. Mas vamos falar desse desvio Mas até agora. nosotros vamos a hablar de este desvío hasta ahora. Então, o capítulo 7 de Mateus, Mas entonces ahora el capítulo 7 de ele Mateo fala, é uma das parábolas do reino dos céus. es una de las parábolas del reino de los O que eu cielos. acho interessante nessa parábola Lo que yo encuentro interesante en esta é que o parábola conjunto de parábolas do Novo Testamento, es que el conjunto de parábolas del Nuevo que Testamento fala acerca do reino dos céus, que habla acerca del reino de los vocês cielos, vão concordar comigo, ustedes van a tener acuerdo conmigo. todas as parábolas, Todas las parábolas elas são muito práticas. son muy O prácticas. Senhor dá ensinamentos extremamente práticos. El Señor da un aprendizaje extremadamente práctico. Você já leu? Você teve a oportunidade de ler alguma parábola? ¿Usted ya tuvo la oportunidad de leer alguna parábola? São ensinamentos extremamente práticos. Son aprendizajes extremadamente prácticos. E são parábolas relacionadas ao reino dos céus. Y son parábolas relacionadas con el reino de los E nós cielos. sabemos que o reino dos céus tem a etapa da história da igreja Y nosotros sabemos que el reino de los cielos tiene etapas de la historia de la iglesia e também na vinda do Senhor. y también en la venida del A Señor, introdução de parte da igreja la introducción de parte de la iglesia ao milênio. en el milenio, Acontece o chamado donde sucede ese llamado quando o Senhor vem, cuando el Señor viene, dá o galardão a quem Dá- ele vem trazer o galardão, dá dá el o galardão, galardón, né? entrega el E galardón. depois nós temos o reino, Y después nosotros tenemos el o reino, reino milenar, el reino onde milenario, estarão com eles, donde estarán con él, perdão, onde estarão com ele estarán con él aqueles que foram devidamente vestidos. aquellos que fueron debidamente vestidos. Então, Entonces, por que nós podemos dizer que o reino dos céus tem essas etapas? ¿por qué nosotros podemos decir que el reino de los cielos tiene esas etapas? Porque quando você lê as parábolas, Porque cuando usted lee las você vai parábolas, observar essas etapas. usted va a observar esas A etapas. etapa da história da igreja desde o primeiro advento de Cristo, La desde a etapa, primeira vinda, la primera etapa del reino de los cielos sobre la venida de Cristo, e depois quando o Senhor Jesus vem, y después cuando el Señor viene, introduz introduce o reino. el reino. Essa é a segunda etapa do Esa es la reino dos segunda céus. etapa del reino de los cielos. E as parábolas Y las parábolas são as parábolas do reino dos céus, son las parábolas del reino de los cielos, falado por Mateus. hablando por Mateo. Então, me chama a atenção Lo que me llama la atención, é que por ser as parábolas algo muito prático, por ser las parábolas algo muy práctico, por que entraria aqui uma parábola relacionada a falso profeta? ¿por qué entraría aquí en estas parábolas algo relacionado con los falsos O assunto profetas? das parábolas sempre são assuntos relacionados à conduta humana. El asunto de las parábolas siempre es algo relacionado con el asunto que tiene que ver con la conducta Se humana. você pega, por exemplo, a parábola do bom samaritano, Si usted coge la parábola sobre el buen o samaritano, que você aprende? Não é algo muito prático acerca do amor? ¿qué es lo que usted aprende? No es algo muy práctico acerca sobre el Todas amor. as parábolas têm essa conotação Todas las parábolas tienen esa de connotación coisas práticas, de viver prático da de vida da cosas igreja. prácticas, de un vivir práctico de la vida de la iglesia. Agora, por que ele vai introduzir uma parábola que fala sobre falso profeta? Ahora, ¿por qué él va a introducir aquí algo de una parábola que habla sobre el falso profeta? Você acha que isso é algo relevante para quê? Para as ¿Ustedes parábolas? creen que es algo relevante sobre las parábolas? Claro que é, irmão. Claro que es, hermano. Porque essa é uma advertência do Senhor para nós. Claro que es, hermano, porque es una advertencia del Señor para Por que o Senhor nosotros. está nos advertindo? Porque el Señor nos está advirtiendo. Porque Ele não quer que sejamos enganados. Porque Él no quiere que seamos engañados. Irmão, quem quer ser enganado nessa sala? ¿Quién quiere ser engañado en este salón? Alguém que gostaria de ser enganado? ¿Alguien de aquí les gustaría ser Esse é o engañado? pior sentimento que a gente pode ter na vida. Es el peor sentimiento que alguien puede Ou tener. en la dos vida. piores. O es uno de los peores. Dos sentimentos piores que o ser humano pode sentir. Es uno de los peores sentimientos que el ser humano puede Dos sentir. sentimentos piores Es uno de los sentimientos peores. é, por exemplo, ficar sozinho. Por ejemplo, quedarse solo. Esse é um sentimento muito difícil. Es un sentimiento muy difícil. Outro sentimento difícil, Otro sentimiento difícil. ser traído.
ser traicionado, outro sentimento difícil, otro sentimiento difícil, ser enganado. ser engañado. Ser enganado Ser é engañado algo que nenhum de nós gostaríamos de ser. es algo que ninguno de los aquí les gustaría ser. Então, irmão, vamos considerar o que o Senhor precisa nos falar. Entonces, hermano, vamos a considerar lo que el Señor necesita Essa é hablarnos. apenas uma simples reunião, Esto apenas es una simple mas o reunión, problema dela mas el problema de ella não é ela mesma, no es ella é quando misma, ela termina. es cuando ella termina. Nós nos esquecemos muito rápido. Nosotros nos olvidamos muy rápido E aquela advertência do Senhor para nós y aquella advertencia del Señor para nosotros também já ficou para trás. ya se quedó también Nem para sequer atrás. nos lembramos. Ni siquiera nos E acordamos. aí nós achamos Y ahí nosotros que nunca virão encontramos as provas, que nunca vendrán las que pruebas, nunca virão, que nunca vendrán, mas elas acontecerão, elas virão. mas ellas vendrán. E aí nos pega despreparados. Y ahí nos va a coger que no estamos preparados. Então, irmãos, que o Senhor nos ajude. Entonces, hermanos, que el Señor nos Que ayude. o Senhor nos ajude a considerar. Que el Señor nos ayude a considerar. Então vamos ler, por favor, essa palavra. Entonces vamos a leer esta parábola. Capítulo 7, Capítulo 7, versículo 15. versículo 15. Podemos ler o 15 e o 16 a princípio. El 15 y el 16 en principio. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Amém? A parábola, então, está no versículo 16. A orientação do Senhor Jesus a cautelai está no versículo 15. La parábola del Señor Jesús está en el versículo 16. La palabra ser cauteloso está en el versículo 15. No versículo 16, En el versículo 16, ele nos dá a chave. Él nos da la llave. Digamos que no versículo 15, Y vemos que en el versículo 15, uma linguagem de informática, en un lenguaje de informática, você no 15 você ligou o computador. en el versículo 15 usted encendió el computador, el ordenador. No versículo 16 En el versículo é a 16 senha para que você possa entrar. es la señal para que usted ya pueda entrar, Então, duas coisas aqui. la llave. Duas coisas aqui. Entonces, dos cosas aquí. A primeira é que ele pede para que sejamos cautelosos La primera es para que nosotros seamos em cautelosos relação aos falsos profetas. en relación a los falsos A profetas. segunda, La segunda, ele nos diz como devemos ser Él nos cautelosos. dice cómo debemos ser cautelosos. Então vamos prestar atenção agora. Entonces vamos a prestar atención O Senhor ahora. vai nos mostrar El Señor nos va a como mostrar devemos andar nesse tempo cómo debemos andar en este em tiempo relação a esses espíritos de engano. en relación a estos espíritus de A engaño. primeira palavra que é mencionada, La primera palabra que es o mencionada, Senhor diz: por seus frutos os conhecereis. el Señor dice, por sus frutos los conoceréis. O fruto, El ele fruto tem quatro características. tiene cuatro A características. primeira característica do fruto, La primera característica del nós fruto, vamos ver, chama-se caráter. nosotros vamos a ver, se llama carácter. A segunda característica do fruto, La segunda característica del fruto, nós também vamos ver, nosotros también vamos a ver, chama-se obra. se llama obra. A terceira característica do fruto, La tercera característica del fruto chama-se ensino. se llama enseñamiento. E a quarta característica Y la cuarta característica do fruto del fruto chama-se constituição. se llama constitución. Esses quatro pontos Esos cuatro puntos precisam estar presentes necesitan estar em presentes tudo que você ouve e em tudo que você vê. en todo lo que usted oye y en todo lo que usted ve. Então, nesse tempo difícil que estamos vivendo, Entonces, en estos tiempos difíciles que estamos tudo viviendo, que você ouvir todo lo que usted oye e tudo que você vê, y todo lo que usted a ve, maneira de você ser cauteloso la manera de usted ser cauteloso é aplicar esses princípios. es aplicar estos Pelo principios. fruto Por el fruto os conhecereis. os conoceréis, Porque nós estamos lidando porque nosotros estamos com uma lidiando grande batalha espiritual. una gran batalla espiritual. Você não vai ver rabo, Usted no va a ver cola, você não vai ver chifre, usted no va a ver cuernos, você não vai ver fogo, usted no va a ver fuego. provavelmente não. Probablemente no. Alguns veem até, Algunos pueden ver, mas normalmente não. mas de momento Você no. também não vai sentir nenhum cheiro de enxofre, Mas usted tampoco va a sentir un olor a azufre, porque isso na verdade é um grande folclore. porque en realidad eso es un gran
folclore. A maneira de Satanás agir La manera de Satanás actuar é uma maneira que você não consegue enxergar. es una manera que usted no consigue mirar. O homem natural não tem discernimento de nada que acontece na esfera espiritual. El hombre natural no tiene manera de mirar lo que acontece, lo que sucede en la esfera espiritual. Então, irmãos, Entonces, temos que ter hermanos, muito cuidado. tenemos que tener mucho cuidado. Não é da maneira como a pessoa fala. No es de la manera como la persona Não é habla, da maneira como a pessoa se apresenta. no es de la manera como la persona se Não presenta, é como ela pode ser influente. no es de la manera como ella puede tener Ou se influencias, ela tem uma certa influência. o si ya tiene ciertas Ou se ela é uma influencias, pessoa carismática. o si tiene carisma, Ou se brinca ou se é muito sério. o si es muy graciosa, o si es muy seria. O Senhor não fala disso. El Señor no habla O de que o eso. Senhor fala? ¿El Señor de qué habla? Pelo fruto Por el os fruto conhecereis. os conoceréis. Então vamos observar esse fruto. Entonces vamos a observar esos Em, frutos. em João capítulo 15, En Juan capítulo 15, vamos olhar então. vamos a mirar juntos. Nosso irmão, por favor, lê para nós do versículo 1 até o versículo 5. Del versículo 1 al versículo 5. ¿No? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano en que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Observe que ele faz a relação de fruto com permanência nele. Observen que él hace la relación de fruto con permanecer en él. Ninguém pode dar fruto se não estiver ligado a ele. Nadie puede dar fruto si no está conectado a él. Preciso falar algo mais? Necesito hablar alguna cosa más. Ele é o fruto de Deus. Él es el fruto de Dios. Então a vida que sai dele, que passa dele, que vem dele, perdão, Entonces la vida que viene de él, se estamos ligados nele, si estamos conectados a a él, vida dele que está ligada com seu Pai. la vida de él que está conectada con el Então se Padre, estamos em união com ele, entonces estamos unidos a él. então a vida ou a seiva, aqui no caso da árvore, Entonces la vida o la semente, en el caso del árbol, a seiva, la savia, en el caso del árbol, então vai passar, não vai chegar a nós. entonces va a pasar, va a llegar a nosotros. Ela vez desde o tronco, Ella viene desde el do tronco, caule, passa pelas ramas ella pasa por las ramas e chega até y llega hasta o fruto. el Se fruto. nós não estamos ligados a ele, Si nosotros no estamos conectados a él, não há fruto. no hay fruto. Então ele diz, Entonces él dice, sem mim, sin mí, ou seja, sem essa ligação, o sea, sin esa conexión, nada podeis fazer. nada podéis Por hacer. isso que ainda quando fazemos algumas coisas, Entonces, inclusive cuando hacemos algunas cosas, você e eu somos capazes de fazer muitas coisas. usted y yo somos capaces de hacer muchas cosas. E isso no dia de Cristo, Y eso en el día de se Cristo, não tem ligação com a videira, si no tiene conexión con la videra, é muita coisa que foi feita, são muitas coisas, son muchas cosas que han sido hechas, mas não passam de madeira, feno e palha. mas no pasan de ser madera, heno y paja. Não vale a pena arriscar No vale la pena arriesgar, fazer as coisas sem ele. hacer las Por cosas isso que sin a él. primeira coisa que ele nos chama Por eso es que la primera cosa para la cual nos llama é a presença dele, es la presencia de él, porque a vida vem dele. porque la vida viene de él. Então, se a vida vem dele, Entonces la vida viene de él passa por você, y pasa por o usted, resultado é fruto. el resultado es fruto. E pode ser um pequeno fruto, Y puede ser un pequeño fruto, mas para Deus é um grandioso fruto, mas para Dios es un grandioso porque é fruto, fruto do seu Filho. porque es fruto de su Hijo. Vamos ver Gálatas capítulo 5, por Vamos favor. a ver Gálatas capítulo 5. Ali nós por favor. temos uma série de frutos. Ahí nosotros vamos a ver una serie de Que o frutos. Senhor tenha misericórdia de nós em relação a todos aqueles frutos.
Que el Señor tenga misericordia con nosotros en relación a aquellos frutos. Porque ali fala de muitos frutos. Porque ahí habla de muchos frutos. E esses frutos são os frutos da carne. Y esos frutos son los frutos de la Mas carne. você vai observar que aí também Mas usted va a observar ahí también fala do fruto no singular. el fruto del singular, O fruto do Espírito. el fruto del Espíritu. Porque esse Espírito Porque ese é o Espíritu Espírito Santo. es el Espíritu Santo. Porque é o Espírito que trabalha a santidade. Porque es el Espíritu que trabaja la Esse santidad. também é o Espírito de Deus. Ese también es el Espíritu de Porque o Dios. Espírito é Deus. Porque el Espíritu es Dios. Ele também é o Espírito de Cristo. Él también es el Espíritu de Cristo. Porque ele traz as características de Cristo. Porque Él trae las características de E Cristo. quando ele trabalha em nós, Y cuando Él trabaja en o nosotros, que ele produz em nós é lo que Cristo. Él produce en nosotros es Cristo. Por isso é chamado Espírito de Cristo. Por eso es llamado Espíritu de Cristo. Então nós vamos observar Entonces nosotros vamos a observar que nesse texto de Gálatas 5 que en este texto de Gálatas 5 aparecem muitos frutos no plural aparecen muchísimos frutos en plural, que são negativos. que son Esses negativos, são os frutos da nossa própria carne. que son los frutos de nuestra propia Mas carne. quando fala do fruto do Espírito, Mas cuando habla del fruto del Espíritu, aparece uma série de frutos, entre aspas. aparece una serie de frutos entre comillas, Mas a palavra não fala frutos no plural. mas la palabra no habla de frutos en Ela fala plural. fruto do Espírito. Ella habla fruto del Por que Espíritu. fruto do Espírito? ¿Por qué fruto del Porque Espíritu? bondade, Porque bondad, benignidade, benignidad, fé, fe, temperança, templanza. isso é Cristo. Eso es Cristo. Isso é Cristo. Eso es Cristo. Então é Cristo formado em nós pelo Entonces Espírito. es Cristo formado en nosotros por el Espíritu. Então esse fruto Entonces ese fruto é Cristo. es Cristo. Quando diz pelo frutos conhecereis, Cuando dice por el fruto os conoceréis, está falando está hablando de um fruto de un fruto chamado Cristo, llamado que Cristo, é visto na pessoa que es mirado en la em persona forma de bondade, en forma de em bondad, forma de temperança, en forma de em templanza, forma de fé en forma de fe e etc. y etcétera. Então não é a bondade humana. Entonces no es bondad humana. Não. Bondade humana não é. Bondad humana no es. Vamos observar esse texto aqui Vamos a rapidamente. observar este texto aquí rápido. Versículo 19. Versículo 19. Vou pedir ao meu irmão que leia apenas o 19. Yo apenas el 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Acho que já está bom aí, porque é tão negativo. Vamos pular para algo melhor. Yo creo que ya está bien por ahí, porque está algo tan negativo y vamos a saltar esto. Mas Vamos essa a é, dejarlo aparte. essa é a palavra de Deus. Mas esto es la palabra de A Dios. ênfase que eu queria deixar aqui La énfasis que yo quería dejar aquí é que da carne es que de la tem carne muitas obras negativas. tiene muchísimas obras negativas. Agora, quando fala do fruto do Espírito, Ahora cuando habla del fruto del é o Espíritu, versículo 22. es el versículo 22. Vamos ler, por favor. irmão. Leemos, por favor. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Continuamos. Não, está bem. O versículo 25 diz: Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. El versículo 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amém. O fruto do Espírito, você observa que está no singular? El fruto del Espíritu, usted puede observar que está en Então ele singular. fala de caridade, de gozo, de mansidão, de paz. Él habla sobre gozo, paz, paciencia, benignidad. Então vamos fazer assim, irmãos. Entonces vamos a hacer así, A hermanos. primeira característica do fruto, La primera característica del fruto, que é a formação de Cristo, que es la formación de Cristo, chama-se caráter. se llama carácter. Caráter, Carácter, imagem imagen, para representação. para representación. A primeira coisa La primera que cosa você não vai ver no espírito da falsa profecia, que usted no va a ver en el espíritu la falsa profecía, por trás dela, por detrás de ella caráter. es carácter. Porque Cristo Porque Cristo só é formado pelo solo es Espírito formado por el Espíritu no corpo de Cristo. en el cuerpo de Cristo. Então tudo que ouvimos Entonces todo lo que e escuchamos tudo que vemos y todo lo que vemos precisa ser provado. necesita ser probado. Não creais a todo o Espírito, No creáis a todo mas espíritu, provai
más probar se os espíritos, si los ou se o espíritus, espírito é o si el de Deus, espíritu vem de es de Deus. Dios, viene de Dios. Porque muitos falsos Porque muchos falsos profetas têm entrado no mundo. han entrado en el Uma mundo. advertência para nós novamente. Es una advertencia Ele nuevamente está para dizendo que temos nosotros. que provar. Entonces dice que tenemos que Eu probar. agora estou falando aqui com vocês. Ahora yo estoy hablando aquí con ustedes. Vocês não podem engolir. Ustedes no pueden tragar. Não podem engolir isso de qualquer forma. Ustedes no pueden tragar esto de cualquier Você forma. tem que provar. Usted tiene que Você tem probar. que exercitar. Você já tem que começar a exercitar Usted tiene que empezar a ejercitar esse discernimento. este O discernimiento. discernimento, irmãos, El discernimiento, ele hermano, vem em muito pela palavra. él viene mucho por la Quando palabra. você tem a palavra, Cuando usted tiene você la tem palabra, elementos para discernir o que não é a palavra. usted tiene elementos para discernir lo que no es la Para palabra. você ter uma ideia, Para usted tener una idea, alguém que trabalha alguien que trabaja na Casa da Moeda Americana, en la Casa de la Moneda ele é Americana, especializado no dólar verdadeiro. él es especialista en el dólar verdadero. Certa vez, Cierta vez conseguiram fazer uma cópia do dólar consiguieron hacer una copia del dólar mais perfeita do que a original. más perfectas que el E original. como eles puderam descobrir que aquela nota era falsa? ¿Y cómo ellos pudieron descubrir que aquel billete era falso? Porque haviam especialistas Porque habían na especialistas verdadeira. en la verdadera. Eles nunca olharam a falsa. Ellos nunca miraron la Eles falsa. nem sequer sabem que é uma nota falsa. Ellos ni siquiera saben que es un billete Eles são falso. especialistas na verdadeira. Ellos son especialistas en lo verdadero, en la verdadera. onde está a grande dificuldade da igreja? ¿Y dónde está la gran dificultad de la iglesia? Que consegue ser especialista em coisas que não se deve especialidade. Que somos especialistas en cosas que no se debe especializar. Onde que nós devemos nos especializar? ¿Dónde es que debemos especializarnos? Conhecer a palavra. En conocer la Conhecer palabra. o Senhor da palavra. Conocer el Señor de Conhecer la as palabra. características próprias do Senhor da palavra. Conocer las características propias del Señor de la Tem palabra. pessoas que têm algum tipo de Tienen personas que tienen algún algum tipo tipo de de experiência sobrenatural. experiencias Tem sobrenaturales. muita gente que dá muito valor a isso. Tienen mucha gente que da mucho valor a eso. Mas não há nenhum texto bíblico que possa comprovar suas experiências. Mas no hay ningún texto bíblico que pueda comprobar sus E nós experiencias. sabemos que nem tudo que é sobrenatural Y nosotros sabemos que ni todo lo que es sobrenatural necessariamente é divino. es necesariamente divino. Tudo que se move na esfera sobrenatural Todo lo que se mueve en la esfera sobrenatural necessariamente não é divino. necesariamente no es divino. Então nós temos que ter muito cuidado. Entonces nosotros tenemos que tener mucho Então, cuidado. esse é um elemento muito importante, irmãos, de defesa da fé. Entonces esto es un elemento muy importante, hermano, de defensa de la Quer fe. defender sua fé? ¿Qué es defender su fe? Leia a palavra de Deus. Leer la palabra de Na Dios. presença de Deus. En la presencia de Dios. Absorva o que você puder absorver da palavra. Absorba lo que usted pueda absorber de la Na palabra. presença de Deus. En la presencia de Dios. Porque é isso que vai te sustentar. Porque esto es lo que te va a sustentar. Então, o primeiro aspecto do fruto Entonces el primer aspecto del fruto chama-se caráter. se llama carácter. Irmãos, hoje nós estamos num tempo Hermano, nosotros hoy estamos en onde un se tiempo deu-se muita ênfase donde se ha dado mucho às énfasis questões sobrenaturais. a las cuestiones sobrenaturales. Alguém aparece com um paletó aí, Alguien aparece aquí con un traje, joga um paletó em cima da se tira pessoa, el traje encima de la persona, cai todo mundo para trás. se cae todo el mundo para E atrás, isso é um grande y acontecimento. eso es un gran acontecimiento. Irmão, eu não tenho nada que julgar essas coisas. Hermano, yo no tengo nada que juzgar a Eu não estou aquellas aqui para cosas. apontar esse nem aquele. Yo no estoy aquí para apuntar a ellos ni a O otros. que eu quero dizer é o seguinte: Lo que yo quiero hablar es lo siguiente. eu não vejo, não existe beleza maior, Yo no creo que exista, no existe belleza não existe mayor, acontecimento maior, no existe acontecimiento mayor, não existe nada de mais grandioso na Terra no existe nada más grandioso en la do tierra que a igreja ser formada em Cristo. que la iglesia sea formada en Cristo. Se cai para trás, Si cae para se cai atrás, para frente, si cae para el está frente, apenas caindo. está apenas cayendo. Mas se está sendo formado, Mas si usted está siendo se está formado, sendo trabalhado pelo si Espírito, está siendo trabajado por el então o Espíritu, caráter de Cristo está sendo formado. em entonces você. el carácter de Cristo está siendo formado en usted. Então não queremos coisas espetaculosas. Entonces no queremos cosas Na espectaculares. verdade, na vida de igreja não tem nada En espetaculoso. realidad en la vida de la iglesia no tiene nada Tem espectacular. uma cruz que temos que carregar cada dia. Tiene una cruz que tenemos que cargar cada Se día. quisermos ir após o Senhor, Si queremos ir
a buscar el nós Señor, temos que pôr essa cruz. nosotros tenemos que poner esa E o cruz. Senhor Jesus falou, Y el Señor Jesús a habló, cada dia. a cada Você quer día. algo espetaculoso? ¿Usted quiere algo A espectacular? cruz pode ser esse espetáculo para você e para La mí. cruz puede ser ese espectáculo para usted y para mí. Negar a vida da alma. Negar la vida del alma. Ninguém pode fazer isso na terra. Nadie puede hacer eso en la Eu tierra. posso negar e amaldiçoar o meu vizinho. Yo puedo negar y maldecir a mi A vecino. mim mesmo nunca. A mí mismo nunca. Isso não é inerente ao ser humano. Eso es algo inherente al ser humano. Mas essa é a proposta do Evangelho. Mas esa es la propuesta del Você Evangelio. tem que sair de cena. Usted tiene que salir de E escena Cristo, que é o seu e o meu substituto, y Cristo, que es su y mi sustituto, entrar no nosso lugar. entrar en nuestro lugar. Isso é vida cristã. Eso es la vida cristiana. Então hoje, Entonces as hoy coisas espetaculosas tomaram lugar. las cosas espectaculares tomaron su Então lugar. você já não vê Entonces usted ya no ve esse aspecto tão importante ese aspecto tan importante chamado caráter. llamado carácter. Onde estão as pessoas boas? ¿Dónde están las personas buenas? Você acha que bondade é coisa que sai do homem? ¿Usted cree que bondad es algo que sale del hombre? A mesma mão que acaricia, La misma mano que que acaricia, afaga, es la que acaricia, que é a acaricia, mesma que bate. es la misma que pega. No momento nós edificamos. En el momento nosotros Num edificamos. outro momento nós derrubamos tudo que fizemos. Nosotros en otro momento derrumbamos todo lo que hemos Porque hecho. não há bondade em nós. Porque no hay bondad en nosotros. Então é Cristo que precisa ser formado. Entonces es Cristo que necesita ser Então, irmãos, a formado. nossa ênfase Entonces, hermano, nuestra deve énfasis ser de que Cristo seja formado em nós. debe ser de que Cristo sea formado en Esse é o nosotros. primeiro aspecto do fruto. Ese es el primer aspecto del fruto. Não é se fala bem, No es si habla bien, não é se veste bem, no es si se viste se tem bien, uma boa posição na sociedade. si tiene una buena posición en la Ah, ele é sociedad. economista. Ah, él es Ah, então economista. aqui ele vai ser o presbítero. Entonces ese va a ser el presbítero. Não funciona assim. No, no funciona así. Não funciona assim. No funciona así. O Senhor não se adequa às aparências. El Señor no se adecua a apariencias. Ele também quer que a gente faça o mesmo. Él también quiere que hagamos O mesmo. lo mismo. Não se preocupe com a aparência. No se preocupen con Não se apariencias, preocupe hermanos. com quantidade, No se preocupen con com cantidad, determinado local. con un determinado lugar, O nosso local. prejuízo é tão grande Nuestro perjuicio es tan que às grande vezes nós vemos irmãos reunidos num lugar muito bonito. que nosotros a veces vemos hermanos reunidos en un lugar muy bonito. Aí tem um lindo piano para se tocar. Os Tiene un lindo canções. piano para tocarse. Aí unas tem um canciones. maravilhoso pastor, Hay un maravilloso pastor. pós-doutorado em teologia. Es un doctorado en teología. Aí tem um lindo coral. Ahí tiene un lindo coro. E aí você olha para você, Ahí usted mira para usted. está você mais 3 irmãos. Está usted y 3 Aí o hermanos. diabo fala para você: Ahí el diablo habla para usted. onde é que você vai com isso? ¿Dónde es que usted va con E eso? você começa a chorar. Y usted comienza a Ele llorar. fala: não sei, Senhor. Yo no sé, Mas não é o Señor. Senhor que está falando. Mas no es el Señor que É está o diabo hablando. que está usando a sua dificuldade. Es el diablo que está utilizando en su Se os dificultad. seus olhos não forem colocados em Cristo, Si sus ojos no son colocados en Cristo, toda vez Satanás vai vir aí. toda vez Satanás va a venir Porque ele ahí. sabe que quando bate nessa tecla, Porque él sabe que cuando toca esa tecla, você se entristece. usted se pone E triste. ele quer entristecer os filhos de Y Deus. él quiere poner triste a los hijos de Ele não Dios. quer que você viva alegre. Él no quiere verlo a usted Que alegre. você sirva o seu Senhor com Que alegria. usted sirva a su Señor con Que alegría. você não se importe com as Que aparências. usted no le importen las Ele apariencias. não quer ver isso. Él no quiere ver E eso. como ele aproveita? ¿Y cómo él se aprovecha? Quando você não tem visão clara. Cuando usted no tiene la visión clara. Então, nosso assunto não é quantidade. Entonces nuestro asunto no es cantidad. Nosso assunto deve ser qualidade. Nuestro asunto tiene que ser E calidad. a qualidade Y la calidad é Cristo formado em es você. Cristo formado Se en Cristo está nosotros. sendo formado em você, Si Cristo está siendo formado se en você usted, consegue olhar para trás si usted consigue mirar para e atrás ver que a sua vida tem mudado, y ve que su vida ha cambiado, talvez você não vai conseguir fazer isso. tal vez usted no va a conseguir hacer Mas eso. alguém pode vir até você Mas alguien puede venir e hasta começar a usted perceber em você algo diferente. y comenzar a ver algo en usted diferente. Você sabe o que é isso? ¿Sabe usted lo É que o es eso? trabalho de Deus que está avançando na sua vida. Es el trabajo de Dios avanzando en su Não vida. adianta você estar sentado diante de muita gente, No adelanta nada estar usted sentado delante de mucha ouvindo gente uma boa música tocada num piano, o escuchando una buena música ou tocada en el ouvindo uma piano, boa pregação que passa por um ouvido e entra no ouvido e sai por o outro. escuchando una buena predicación que entra por un oído y sale por el E aí otro. você sai feliz dessa reunião de domingo. Ahí usted sale feliz de esa reunión del Mas domingo. na segunda-feira o seu caráter é o mesmo. Mas el lunes su carácter es el mismo. Isso não muda caráter. Eso no cambia el carácter. O caráter precisa ser mudado. El carácter necesita ser cambiado. Precisamos ser formados. Necesitamos ser E formados. onde é que somos formados? ¿Y dónde somos formados? No deserto.
en el desierto. Esse é o lugar de aperfeiçoamento. Ese es el lugar de perfeccionamiento. Às vezes eu lembro da casa do irmão Plácido e de Maria. A veces yo recuerdo la casa del hermano Plácido y de María. Nós vamos andando aí para ir até a casa deles. Nosotros vamos andando para ir hasta la E casa é de ellos. um grande lugar descampado. Es un gran lugar descampado. Às vezes fico pensando, A veces me quedo pensando, parece que foi uma figura parece que fue una figura que o Senhor tem colocado esses irmãos aqui. que el Señor ha colocado a sus hermanos aquí. Porque é muito descampado. Porque está muy descampado, Muitas desolado. pedras aí, Muchas piedras ahí. parece um grande deserto. Parece un gran Eu desierto. não sei se na vida espiritual se eles têm vivido isso. No sé si en la vida espiritual ellos han vivido eso. Mas aquele campo onde eles vivem, Mas aquel campo donde ellos fala viven muito disso. habla mucho de eso. E assim não é diferente em todas as nossas vidas. Y así es diferente. No es diferente. No es diferente en todas nuestras O vidas. Senhor precisa formar o seu caráter em nós, irmãos. El Señor necesita formar su carácter en Ele nosotros, está nos hermanos. preparando para a terceira etapa da luta. Él nos está preparando para la tercera etapa. Lá vamos nos alegrar. Allí nosotros Esse vamos a mundo não é alegrar. lugar de alegria. Este mundo no es lugar de alegría. Você não pode olhar o período, você não pode olhar o jornal Usted no puede mirar el e periódico ficar alegre com tanta desgraça que acontece y aqui. quedarse alegre con tantas desgracias que hay ahí. Então Deus precisa ter sua representação. Entonces Dios necesita tener su representación Então aquí. Ele põe aqui os seus filhos, Entonces Él pone aquí sus hijos, não para se misturarem a isso, no para mezclarse con não eso, para ficarem fazendo festival. no para quedarse haciendo A festivales. nossa festa não é aqui. Nuestra fiesta no es A aquí. nossa festa está marcada lá na frente. Nuestra fiesta está marcada allá E adelante vai ser uma tremenda festa. y va a ser una tremenda fiesta. Diz que as pessoas vão se alegrar e vão pular de alegria. Dicen que las personas van a saltar y se van a alegrar de alegría. E por Van a saltar de quê? E por que alegría. isso vai acontecer? ¿Y por qué eso va a suceder? Porque eles verão Porque ellos van a ver a noiva pronta, la novia preparada, adornada. adornada. Nós vamos olhar para trás Nosotros vamos a mirar e hacia vamos dizer, atrás Senhor, valeu a pena. y vamos a decir, Señor, valió Valeu la a pena. pena ter passado por tudo aquilo. Valió la pena que haya pasado por todo aquello. Foi muito difícil, Fue muy difícil, mas o Senhor sempre esteve conosco. mas el Señor siempre estuvo Agora con imagina nosotros. se estamos lá na frente Mas imagínense que estamos allí enfrente e aí estamos cheios de madeira, feno e palha. y ahí estamos llenos de madera en el pago, Guardamos bem a nossa vida aqui. guardando bien nuestra vida aquí. Nós não morremos Nosotros no morimos para nós mesmos. para Não nosotros aplicamos a cruz à nossa própria vida. mismos. No aplicamos la cruz a nuestra propia Ou vida. seja, ganhamos a nossa vida. Ganamos nuestra vida. Quando chegar lá, Cuando llegamos o allá, que vai acontecer? ¿qué es lo que va a suceder? Vamos perdê-la. Vamos a perderla. Não adianta juntar as coisas com a mão. No adelanta juntar las cosas con las Coisas manos. que não pertencem ao Senhor não adianta ser juntadas, irmão. Cosas que no pertenecen al Señor no adelanta de nada ser juntadas. Então que hermanos. Ele nos coloque no deserto agora. Entonces que Él nos coloque en el desierto Nos ahora, vire de cabeça para baixo. nos coloque de cabeza para abajo, Nos sacuda bem. nos sacuda muy Para bien cair todos os cacos. para que caigan todos los E cascos. quando chegar lá, Y cuando lleguemos allá, possamos chegar aprontados. podamos llegar preparados, Com roupas finas. con ropas finas, Ação justa dos santos. las acciones justas de los Para que santos, possamos participar dessa grande festa. para que podamos participar de esa gran E fiesta. aí, nessa festa, Y ahí en esa fiesta estará aquele que é mais importante. estará aquel que es el más O importante, próprio Senhor. el propio Señor. Acredito que você vai poder dar um abraço nele. Yo creo que usted va a poder dar un abrazo mío, Porque quando nós chegarmos lá, porque cuando nosotros lleguemos nós não allá, vamos encontrar uma luz. nosotros vamos a encontrar una luz. Nós não vamos encontrar uma Nosotros luz. no vamos a encontrar una luz, Nem um anjo, ni un ángel, nem uma unção, ni una unción, nem um espírito. ni un espíritu, Porque lá há um homem. porque allí hay un Há um hombre, homem na glória. hay un hombre en la E nós gloria. vamos ver esse Y homem. nosotros vamos a ver Vamos ese estar hombre. lado a lado com ele. Vamos a estar lado a lado Um con dia él. de Amém. muita alegria, de muita festa. Va a ser un día de mucha alegría y de mucha fiesta. Então o choro pode durar uma noite, Entonces el lloro puede durar una mas noche, a alegria vem pela manhã. mas la alegría viene por la Então mañana. esse é o primeiro aspecto Entonces ese es el primer do aspecto fruto chamado Cristo, del fruto llamado Cristo, caráter. carácter. Ele sempre foi um homem de caráter. Él siempre fue un hombre de carácter. Jesus nunca foi um mau caráter. Jesús nunca fue un mal carácter. Você acha que quando ele fazia uma cadeira, ¿Usted cree que cuando él hacía una silla, ele fazia alguma trampa aí? él hacía alguna trampa ahí? Combinava uma coisa, Combinaba alguna cosa, fazia a cadeira hacía la silla e entregava a cadeira com 3 pernas. y entregaba la silla con 3 Ah, patas. se você quiser 4 pernas, Si usted quiere 4 agora patas, vai ter que pagar alguma coisa por fora. usted tiene que pagar alguna cosa por fuera. Não, ele era um homem de caráter. Él era un hombre de O carácter. que ele fazia Lo que él hacía tinha relação com o seu caráter. tenía relación con su Ele não carácter. vai dar uma cadeira com 3 Él
pernas. Él no va a dar una silla con tres patas, Porque ele é um homem de caráter. porque Él es un hombre de carácter. Então, quando você faz alguma coisa, irmão, Cuando usted hace alguna cosa, hermano, isso delata o seu caráter. eso muestra su carácter. Quando você faz algo mais ou menos, Cuando usted mais hace ou algo menos más o menos parecido com o que deveria ser, parecido con lo que debería de isso ser, está falando o caráter que você tem. se está hablando del carácter que usted O caráter não vem com as palavras que falamos. tiene. El carácter no viene con las palabras que O hablamos. caráter vem com a maneira que vivemos. El carácter viene con la manera como A maneira que você e eu vivemos la manera como usted y yo vivimos. delata para toda a humanidade ou para toda a sociedade Delata para toda la humanidad, para toda la sociedad, o caráter que temos, el carácter que a tenemos, pessoa que somos. la persona que somos. Hoje nós vivemos numa sociedade Hoy nosotros vivimos en una sociedad onde as pessoas dizem, donde las personas dicen, pelo menos no Brasil se fala assim, por lo menos en Brasil se habla así, deixei de ser branco dejé de ser blanco para ser franco. para ser franco. Franco, o que é? Sabe o que é Franco franco? quiere De decir franqueza. de franqueza. Ou seja, sou uma pessoa muito franca. Soy una persona muy Sou uma franca. pessoa pela verdade. Soy una persona por la verdad. Sabe quem é esse? ¿Sabe quién es Sabe ese? se a luz de Deus brilhar sobre ele, o que ela encontra? ¿Sabe si la luz de Dios brilla sobre él lo que ella va a Quando a luz encontrar? de Deus brilha sobre ele, Cuando la luz de Dios brilla sobre o que él, você vê lo que usted é ve um grande hipócrita. es un gran Mas no hipócrita. entendimento dele, Mas en el entendimiento de él, por ter caído, por haber caído, então ele olha para ele entonces él mira para él e ele acha que ele é a última Coca-Cola do deserto. y él piensa que es la última Coca-Cola del Mas desierto. ele não tem nada de Coca-Cola. Mas él no tiene nada de Coca-Cola. Ele é um mau caráter. Lo que él es un mal carácter. Todos nós temos um mau caráter. Todos nosotros tenemos un mal carácter. Mas Mas o Senhor el Señor planejou algo para nós. hizo un plan para nosotros. Ele não nos quer mau caráter. Él no nos quiere con mal Ele nos carácter. quer com o seu caráter. Él nos quiere con su Ele carácter. poderia dizer assim: Él podría decir vou así: trabalhar um caráter neles, voy a trabajar un para carácter que eles en él, sejam melhor do que eles são. para que ellos sean mejor de lo que ellos son. Mas o Senhor não fez isso. Mas el Señor no hizo Sabe eso. o que ele fez? ¿Sabe lo que él Quando ele hizo? pensou num bom caráter, Cuando él pensó en un buen carácter, para que fôssemos também, Para que- tivéssemos um bom caráter, para que tuviéramos también un buen carácter, ele pensou no seu filho. él pensó en su hijo. Você já pensou nisso? ¿Usted ya pensó en eso? Você poderia ser um bom caráter humano. Ele poderia formar em você um bom caráter humano. Él podría formar en usted un buen carácter humano. Mas ele não formou em você um bom caráter humano. Mas él no formó en usted un buen carácter Ele está humano. formando o caráter do seu filho em você e em mim. Él está formando el carácter de su hijo en usted y en mí. Irmãos, isso é muito grandioso. Hermanos, esto es algo muy grandioso. Então vamos voltar para o nosso tema. Entonces, hermano, vamos a volver a nuestro A tema. primeira coisa que temos que ter em conta, La primera cosa que tenemos que tener de en tudo cuenta, que estamos ouvindo e vendo, de todo lo que estamos escuchando y não viendo, se deixe influenciar. no se deje influir, Prove os espíritos pruebe los para saber espíritus se eles são de Deus. para saber si ellos son de Dios. Tenha cuidado, Tenga cuidado, porque esse é um tempo importante. porque ese es un tiempo importante. Houve falsos profetas em toda a história, não só da igreja, mas ainda do Antigo Testamento. Hubo falsos profetas en toda la historia, no solamente en la época de la iglesia, sino en el Antiguo Testamento. Mas o que nos toca agora? Mas ¿qué es lo que nos toca No ahora? final dos tempos, Que en el final de los tiempos apostatarão alguns da fé, apostatarán algunos de la fe, dando ouvidos dando oídos a espíritos a enganadores, espíritus a engañadores, doutrina de a demônios. doctrina de demonios. Sabe onde eles estão? ¿Sabe dónde ellos están? No local onde você trabalha. En el lugar donde usted trabaja. Sabe onde eles estão? ¿Sabe dónde ellos están? Entre talvez os seus melhores amigos. Tal vez entre sus mejores amigos. Sabe onde eles estão? ¿Sabe dónde ellos están? Muitas vezes entre os nossos próprios parentes. Muchas veces dentro de nuestros propios Eles familiares. estão nas pessoas mais próximas. Ellos son a veces las personas más Porque as próximas. pessoas mais próximas, Porque las personas más de próximas, alguma maneira, de alguna manera, elas têm uma facilidade de nos influenciar. ellos tienen facilidad para Elas têm um influenciarnos. certo peso sobre nós. Ellas tienen un cierto peso E sobre aí nós nosotros. nos distraímos da palavra do Senhor e da sua advertência. Ahí nosotros nos distraemos de la palabra del Señor y de sus advertencias. E aí acabamos dando ouvido. Y ahí terminamos dando E aí oídos. nos desviamos. Ahí nos desviamos, Assim como elas estão desviadas. así como ellas están desviadas. Então o Senhor precisa nos advertir. Entonces el Señor necesita advertirnos. Porque achávamos Porque creíamos, que uma coisa muito terrível tivesse que acontecer porque una cosa muy terrible tendría que acontecer, suceder, para nos desviar do caminho. para desviarnos del camino. E o que acontece? ¿Y qué es lo que sucede? Não são essas coisas que nos desviam. Que no son esas cosas las que nos São as desvían, pequenas coisas. son las pequeñas cosas. É isso, porque nas pequenas coisas Porque en las pequeñas cosas nós não temos cuidado. nosotros no tenemos Nós
nossos cuidados são sempre nas coisas grandes. Nuestros cuidados siempre son en las cosas grandes, Mas são as pequenas raposinhas. mas son esas pequeñas cositas. Raposinhas, raposas. Las pequeños zorros Que fazem o quê? que hacen el que Quem lembra? Que danificam La viña. a vinha. son ellas las que destruyen las viñas. Então temos que ter cuidado. Entonces tenemos que tener Cuidado com seu patrão, cuidado con su jefe, cuidado com seu empregado, cuidado con sus empleados. cuidado, você cuidadoso nesse cuidado. Usted Cuidado com cuidadoso, seus pero parentes, cuidado. não quero mencionar. Cuidado con sus familiares, no quiero mencionar. Cuidado com quem você convive. Cuidado con quien usted convive. Nós não somos dessa terra. Nosotros no somos de esta tierra. Nós somos peregrinos em terra estranha. Nosotros somos peregrinos en tierras Se você extrañas. der ouvido a essa terra, Si usted da oídos a esta tierra, você pode ficar por essa terra. usted se puede quedar por esta Mas tierra. essa terra não é nossa. Mas esta tierra no es Nós nuestra. vamos em rumo à nossa terra. Nosotros vamos buscando el rumbo de nuestra tierra. Aquele que perseverar até o fim. Aquel que persevera hasta el fin. Você vê a figura que acontece no Antigo Testamento. Usted está viendo la figura que acontece en el Eles Antiguo precisam alcançar uma Testamento. terra. Ellos necesitaban alcanzar una Eles tierra. estão num grande deserto. Ellos están en un gran desierto. Eles saíram do mundo. Ellos salieron del Eles mundo, saíram da mão de Faraó. de la mano del E faraón, agora foram projetados ao deserto. y ahora fueron proyectados al Antes desierto. passaram pelas águas do batismo. Antes pasaron por las aguas del E bautismo seguiram. y siguieron. E aonde eles vão? ¿Y dónde ellos Eles van? vão para Canaã. Ellos van para E Canaán. o que é Canaã? ¿Y qué es lo que es É uma Canaán? figura de Cristo. Es una figura Se de essa Cristo. terra é uma figura de Si Cristo, esta tierra es una figura a de Cristo, plenitude dessa terra la plenitud de esa é tierra a plenitude de Cristo. es la plenitud de Então, Cristo. quando vamos caminhando em direção a Canaã, Entonces, cuando vamos caminando en dirección nós a estamos Canaán, caminhando em direção a essa plenitude. entonces estamos caminando en dirección a esa plenitud. Novamente, isso está falando das nossas vestes. Nuevamente se está hablando de nuestras Estamos vestiduras. sendo vestidos Dice que estamos siendo em vestidos meio ao escaldante deserto. en medio de ese, Escaldante deserto. de Desse ese deserto. muy caliente desierto. Sim, mas estamos sendo efetivamente vestidos. Mas estamos siendo efectivamente Mas vestidos. ao mesmo tempo, Mas al mismo temos tiempo que nos guardar tenemos que nos guardar de tudo aquilo que aparece no deserto. de todo aquello que aparece en el desierto. Existem todos os tipos de coisas que aparecem aí, Todo tipo de cosas que aparecen para ahí, que a gente não alcance a plenitude da terra. para que nosotros no alcancemos la plenitud de la tierra. Mas sigamos, irmãos, Mas sigamos, hermanos, confiadamente, confiadamente, até que Cristo seja formado em nós. hasta que Cristo sea formado en Eu nosotros. penso que nós vamos fazer um intervalo novamente. Yo creo que nosotros vamos a hacer de nuevo un intervalo E na próxima comunhão nós seguimos com os outros 3 aspectos do fruto. y en la próxima comunión nosotros continuaremos con los 3 aspectos del fruto. Se o Senhor nos ajudar e se o Senhor nos conduzir assim. Si el Señor nos ayuda y nos conduce así. Amém? Amén, hermanos. Vamos ter um tempo de oração. Vamos a tener un tiempo de oración. Cada uma das irmãs e dos irmãos, vamos orar um pouco. Cada uno de los hermanos y las hermanas vamos a orar un poco. Em nome do Senhor Jesus. En nombre de Jesús. Obrigado.